Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. Férias, crianças em casa, aumenta o número de acidentes. Nós já conversamos aqui com o Dr. Ricardo Batista, do Centro de Queimados do Hospital Infantil, alertando sobre os perigos dessa época do ano. Agora a gente entrevista o coordenador do Centro de Toxicologia do Espírito Santo, o pediatra Nixon Sessi. Doutor, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu que agradeço, Roberto. Doutor, quais são os riscos que as crianças correm nessa época e por que aumenta exatamente nessa época? Essa é uma época mais propícia, né, aos acidentes nas crianças, porque principalmente, né, quando a gente fala são acidentes em geral, mas também as intoxicações. Né, são intoxicações que estão relacionadas, né, ao ambiente da casa. Então, a grande maioria das intoxicações em crianças ocorrem dentro da residência ou no entorno da residência, né? Então, no quintal, na área, né, ao redor da casa. Então, por isso que é o período de férias, que é o período que elas ficam mais em casa ou mais tempo em casa, ou mesmo na vizinhança, com certeza aumenta o risco dessas intoxicações. Quais são as intoxicações mais comuns nessa época? Então, principalmente a gente tem os medicamentos, né? Então, assim, a exposição aos medicamentos, que são geralmente medicamentos das próprias pessoas da casa, então, assim, dos pais, dos avós, até mesmo das crianças, são os maiores vilões. Por quê? Porque geralmente eles ficam, né, no local de fácil acesso. Então, assim, eu às vezes deixo, né, em cima da mesinha lá da cabeceira, deixo num lugar de fácil acesso na sala, esqueceu na hora de tomar e deixou a caixa lá, né? Então, se deixou o frasco de remédio da criança que deu para ele dormiu e esqueceu o frasco do lado da cama. Então, assim, são coisas do dia a dia que, né, como a criança está mais tempo e às vezes os pais chegam mais cansados, a babá também tem mais coisa para fazer, então isso geralmente é um risco maior. Depois a gente tem os animais peçonhentos. A gente alerta aqui dos escorpiões, né, que são os bichinhos muito pequenos, às vezes a gente parece que é inofensivo, mas não é. É uma intoxicação grave e que tem como a gente, né, ter uma atenção maior, né, ao redor da casa, né, questão de a gente acumular lixo, que isso geralmente que leva a maior infestação do escorpião nas residências. A gente tem também dos animais peçonhentos, é importante lembrar a região que tem mais mata, questão das cobras também. Depois a gente tem os produtos de limpeza, que são coisas simples de dentro da casa, né? Então a gente tem ali águas sanitárias, os outros detergentes, né? E que são produtos do dia a dia. Então, assim, ele está dentro de casa, no local de fácil acesso. Então, é importante a gente lembrar que a água sanitária não deve ser colocada dentro do frasco de refrigerante. Então, assim, isso serve para tudo, né? Então, a gente não é para reutilizar embalagens de produtos, principalmente quando ele estiver associado a algum alimento, alguma bebida, né? Que seja prazerosa para a criança, saborosa. Porque na hora que a gente menos espera, ela vai achar que aquilo ali é o refrigerante ou é uma outra coisa, né, que ela tem costume de ingerir e que é bom. Mas normalmente a gente vê, as pessoas vendem cloro nas garrafas de 2 litros de refrigerante, desinfetantes, coloridos, assim, os rosas, vermelhos, que criança adora a cor. Muito isso acontece. Exatamente. E a gente sempre frisa, né, que a gente fala, nessa época do ano, principalmente férias, então as férias do meio do ano, as férias do final do ano e para o ano inteiro. Porque isso é um hábito da população. Né? A reciclagem é uma coisa importante, é uma coisa boa, mas a gente tem que lembrar esse hábito, né, que a gente tem de reutilizar, mas lembrar que as crianças não têm. Quando elas olham aquele frasco de refrigerante, elas não veem ali um produto de limpeza. Ela vê ali a bebida que ela, né, tem um sabor gostoso, sabor adocicado, é isso que ela vê. Então a gente tem que tentar minimizar o risco. Então, assim, a gente pode reutilizar o frasco de refrigerante, mas que ele fique, como os outros produtos de limpeza, dentro de um armário fechado. Que ele fique num local mais elevado, que tenha a prateleira, né, mais elevada, de forma que ela não vá conseguir alcançar. Lembrando que criança também é esperta, então ela pode colocar um banquinho, uma cadeira, né, então é um local que ela não vai conseguir realmente alcançar. Quer dizer, vocês têm essas informações
são passadas normalmente à população. Quer dizer, mas todo ano, né, como o doutor Ricardo disse, todo ano a gente fala e todo ano acontece. Então, o Tox já tem 22 anos, né, de funcionamento, então a gente trabalha com campanhas, né, tanto na mídia, às vezes em escolas, campanhas anuais de prevenção às intoxicações, e a gente sempre fala. A gente sabe que o risco existe, né, é inerente ao comportamento da criança, o comportamento de curiosidade, o comportamento de buscar o diferente, né, e é interessante a gente observar, Roberto, que a grande maioria das intoxicações ocorre na faixa etária de 1 a 4 anos. Então, assim, é realmente o comportamento de busca, de procura, de querer conhecer as coisas, né? Então, os pais, os cuidadores, quem fica com as crianças, tem que ter essa noção, esse conhecimento, né? Porque o que a gente adulto acha que não é atraente, que não é atrativo... Já cansou de ver. Exatamente, já cansou de ver, para a criança é novidade. Né? Então, a coisa mais simples passa a ser novidade, né? E, igual você falou, o que é mais colorido, quanto mais brilhante, quanto mais, né, vai chamar atenção, né? E também uma coisa interessante é a questão do medicamento, né? A criança não toma o medicamento de forma alguma. Aí a gente começa a associar, não, mas ele é gostoso, ele é saboroso, ele é rosinha. Na hora de dar o... vermelho, mas o senhor também, a gente quando dá para a criança, bebe que é gostoso, quer dizer... Aí a criança passa a associar o medicamento com uma coisa boa. Isso. Aí quando você vira as costas, deixou lá o xarope dele, ele vai beber o xarope todo. Né? Porque é bom, né? Toma porque você vai sarar mais rápido. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar a informação. Né? Porque a criança trabalha a informação, ela está criando ainda o mundo dela. Então a gente tem que ter um cuidado maior, né, de determinadas associações. Isso com certeza também leva a um risco maior de intoxicações. Dentro dessa escala de produtos animais que podem intoxicar uma criança, qual é a escala do pior para o melhor ou ao contrário do melhor para o melhor? Como é que o senhor classificaria isso? Em frequência de acidente, o medicamento é o campeão. E depois nós vamos ter os animais peçonhentos e produtos de limpeza. Agora, de risco, né, a gente sabe assim, a criança pode entrar em contato com o medicamento, ele pode ter uma intoxicação e pode não se intoxicar. Depende de várias coisas, né, que tipo de medicamento, a dose, né, o tempo que ela ficou exposta àquele medicamento, né. Com o animal peçonhento é a mesma coisa. Agora, a gente observa que as de maior gravidade depende da classe do medicamento. Então, assim, aquelas pessoas que tomam remédios controlados, né, tem que ter muita atenção, porque vai depender também da quantidade. Geralmente, criança não toma muita quantidade, né? Mas aí vem a questão, qual é o medicamento? Ele é o medicamento de maior risco, né? Porque isso realmente vai influenciar. E o tempo que a criança foi atendida. Né? Às vezes os pais não percebem que ela comeu. Quando descobre, a criança já está doente, já está apresentando as manifestações do medicamento. Então, por isso que ele tem que agir mais rápido. Agora, a questão do escorpião, Roberto, frisando, é um animal peçonhento que pode levar a uma intoxicação muito grave e à morte. Então, assim, a gente sabe que todo ano, infelizmente, a gente tem alguns casos, né, de morte em criança, que são os mais suscetíveis a esse tipo de acidente. O adulto picado por escorpião, geralmente é uma intoxicação leve, fica tudo bem, né? Agora, a criança e o idoso, a gente tem que ter mais cautela. Que regiões aqui da Grande Vitória são mais suscetíveis a escorpiões? Ou toda a Grande Vitória tem problema? Toda a Grande Vitória tem problema. Toda? Toda. Porque o escorpião, ele procria, ele vai se multiplicando nas regiões quentes e secas. Né? Então, assim, a gente tem um clima que propicia isso aí, apesar de ter uma umidade na época do ano, mas é um clima muito quente. Né? Agora, as regiões que tem muito, a gente percebe que tem, quando é mais urbano, né, que tem mais construção, geralmente é difícil a gente encontrar. Agora, quem tem quintal, né, quem tem terrenos que tem geralmente entulho, madeira, o risco aumenta muito. Mas a gente tem casos em toda a Grande Vitória. Então, Serra, Vila Velha, Cariacica são áreas preocupantes porque tem escorpião. Isso. E tem todos os tipos ou um tipozinho só? A gente tem vários tipos, né? Mas a gente sabe que alguns, tem geralmente que é o amarelo, que é uma intoxicação geralmente mais grave, né? Mas temos o baiensis também na nossa região,
que vai dar a intoxicação também, mas a gente, né, não se baseia na espécie do escorpião para poder fazer o atendimento. Então, assim, a partir do momento que teve um acidente, foi picado pelo escorpião, a avaliação e a condução do quadro é clínico, né, porque a gente vai tratar e vai indicar o melhor tratamento de acordo com as manifestações. E como é que funciona o toxin? Quer dizer, por telefone, presença, como é que a pessoa age para chegar lá? Por exemplo, uma criança foi picada por um escorpião. Pode ser atendimento telefônico ou tem que ter? Gostaria que você explicasse para as pessoas como é que o toxin funciona. Roberto, o toxin, né, o Centro de Atendimento Toxicológico do Espírito Santo, ele é um órgão da Secretaria, né, de Saúde e que ele funciona dentro do hospital infantil. Mas é um serviço que ele tem a questão do atendimento telefônico, que é extremamente importante, é um serviço 24 horas, né, que a gente está disponível a toda a população do estado do Espírito Santo e nacional, porque é um 0800 também nacional, e que a pessoa pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite. O que a gente sempre fala? Né? É importante que na hora do acidente, teve o acidente, a gente pede para manter a calma, né, e entrar em contato com a gente. Porque é a melhor forma da pessoa ter a melhor conduta, né, e dar a melhor atenção à criança naquele momento. Porque evita de fazer coisas, né, que podem até prejudicar a criança. Então, teve uma picada de escorpião, ou tomou algum medicamento, ou caiu algum produto, né, que a gente não comentou, mas também é muito frequente, caiu um produto no olho, caiu no corpo, né, tá sentindo uma queimação na pele. Antes de procurar qualquer serviço de saúde, a gente pede que ligue para a gente. Isso a gente consegue orientar se a pessoa pode ficar em casa, a gente consegue orientar quais as primeiras medidas que ela pode fazer em casa e se precisar de ir no serviço, a gente orienta. Se a unidade de saúde resolve, se vai precisar de procurar um hospital, né? Geralmente é mais tranquilo. O atendimento presencial a gente faz dentro do Hospital Infantil de Vitória, né? Que é um hospital pediátrico. Né, à medida que pela demanda, pela classificação do hospital, né, que tem toda uma organização própria, né, a partir do momento que ele é atendido no hospital, nós somos comunicados e a gente acompanha, né, esse atendimento. Quer dizer, então, para o toxin, o ponto inicial de contato é por telefone. Esse é o ponto zero para vocês. Quer dizer, aconteceu, liga para o toxin. Exatamente. Esse serviço, Roberto, de atendimento toxicológico, ele funciona no mundo inteiro. Né, e tem uma resposta muito boa, porque é uma resposta rápida. Então, até a pessoa procurar um serviço de saúde, às vezes entrar numa fila, esperar o atendimento, ela está perdendo tempo. Né? Então, assim, a gente sabe que o produto, depois de ingerido, ele tem um certo tempo para ir para a circulação, para ir para o sangue. Então, depois que foi, às vezes a gente não consegue fazer muita coisa. Né? Então, às vezes em casa, a partir do momento que a gente é comunicado, a gente já consegue instituir medidas que podem reduzir o risco, ou, né, reduzir os danos da possível intoxicação. Qual o telefone para a gente ir botando direto? O telefone é um telefone fácil, é um telefone 0800, né? A gente recebe ligação tanto de telefone fixo quanto de telefone celular, é o 0800 283 9904. Quer dizer, seria bom que todo pai, toda mãe pegasse esse telefone e botasse na geladeira. Isso, exatamente. É um telefone que tem que estar na geladeira, na cabeceira, na agenda de telefone, né, dos pais. Porque isso pode salvar a vida do filho. Pode. Quanto número de óbitos vocês têm por ano dentro dessa topologia? Vocês já conseguiram medir ou vocês... A gente tem... O total de óbitos por ano varia em torno aí de 45, 40 óbitos, geralmente ao ano. Né? Isso incluindo adultos e as crianças. Crianças, o risco maior, a gente tem o escorpião, né? E também alguns produtos extremamente tóxicos que são os agrotóxicos. Né? Aproveitando, então, lembrando de agrotóxico, o chumbinho que os pais costumam utilizar na residência ou em torno da residência para matar os ratos, ele não é um raticida, ele é um agrotóxico. Então, quando a gente fala de morte, né, a gente acaba falando que é agrotóxico, mas uma das grandes causas da gente, um dos riscos, né, dos produtos tóxicos que podem levar à morte, aí entra o chumbinho. Então, a gente sempre orienta, o chumbinho não é para a gente, o chumbinho ele é vendido clandestinamente. Então, ele não é um produto que está registrado, que está legalizado, que a gente possa comprar para isso. Ele é bonitinho, né, para criança. Né? E outra coisa, geralmente o que os pais ou, né, as pessoas fazem? Os adultos fazem. Eles colocam o chumbinho na comida. Né? Então, isso fica atrás do fogão, atrás da geladeira, na área de serviço, né, atrás da máquina de lavar, e com isso a criança passa
vê a comida e vê aqueles, né, os grãos pretinhos ali em cima, pega e come. Tá? Então, assim, a gente tem que ter o máximo de atenção. Esse não é o melhor raticida que a gente deve ter em casa. O melhor raticida que a gente tem, que deve ser, se precisa de fazer o controle, deve-se fazer o controle, né, da população de ratos, é comprar os raticidas coloridos, que são pastilhas, geralmente são rosas, azuis ou verdes. Esse é permitido e é utilizado tanto pelo Serviço de Saúde Pública para o controle, né, em bueiros, como a gente pode usar dentro da nossa residência. Mas sempre sabendo, mantendo bem longe, porque também coloridinho em criança. Exatamente, manter longe. Só que o risco para se a criança ingerir, Roberto, aquele ali é muito baixo. Então, assim, a gente sabe que é seguro. Ele é efetivo no controle dos ratos, mas também é um produto de baixo risco no caso de toxicológico, no caso de acidente em criança. E o chumbinho é ao contrário. Ele vai matar o rato, mas ele vai matar a criança. Né? Então, assim, tem esse risco. Então, a gente fala assim, não é o melhor raticida para se ter em casa. Não bota chumbinho, né? Esquece chumbinho. Esquece chumbinho. Até porque a gente fala, se a gente está comprando chumbinho, a gente está incentivando alguém a fazer também coisa errada, porque não é um produto legalizado, ele não era para estar sendo vendido para isso. Quer dizer, então, esse é o recado para essa época do ano. Quer dizer, os acidentes acontecem, mas a gente tem que ficar atento para evitar que eles aconteçam com as crianças. E a responsabilidade é dos adultos. Isso. Não é? Então, os adultos têm que estar atentos de que produtos de limpeza, remédios, animais peçonhentos estão nesse momento, em qualquer momento do ano, mas nesse momento que as crianças estão mais em casa, colocando em risco a vida das crianças. Isso. Então, devem estar atentos e manter o telefone do Toxin na geladeira ou no... Não é isso? Quer dizer, como é que é esse atendimento? A pessoa liga e tem um médico do outro lado, como é que é esse atendimento? Então, nesse atendimento você vai ser atendido lá por um médico, né? Esse médico vai procurar saber de você o que aconteceu. A gente sempre pede para manter a calma, porque isso facilita bastante o atendimento, né? Então, assim, liga, mas fica calmo, porque a gente vai precisar de saber realmente o que aconteceu, há quanto tempo que a criança foi exposta, se caiu na pele, no olho, se ingeriu, qual é o tipo do produto. A gente sempre fala que tem que ter embalagem, né? Então, assim, fica difícil ligar e falar assim, foi um medicamento, foi um agrotóxico, mas qual? Né? A gente precisa de saber. Se a pessoa, por acaso, procurou um serviço de saúde, é para levar tudo junto. Né? Então, pegue a embalagem e leve a embalagem também. Tá? Então, assim, vai ser atendido por um médico. Nós temos também alguns estudantes que fazem treinamento, então eles sempre estão lá assessorados por um médico, e ele vai procurar saber, então, quanto tempo aconteceu aquele acidente, que produto que foi, quanto ingeriu, se caiu na roupa ou não, se tinha resíduo no chão ou não, como que a criança está, se ela está diferente do habitual dela, né? O que a gente observa que está diferente, ela está mais sonolenta, ela vomitou, né? ela teve diarreia. Então a gente sempre vai procurar saber algumas informações, está babando muito. Então são informações importantes para a gente orientar qual é a melhor conduta em casa. E se eu falasse de babando, eu me lembrei que meu filho uma vez comeu aquela plantinha Comigo Ninguém Pode. Plantinhas também são danadas. É interessante, Roberto, as plantas, elas fazem parte do nosso dia a dia dentro da residência e fora. Né? Então, sempre a gente fala, quando você for escolher a planta, procura saber o risco primeiro. Então, assim, ela tem algum tipo de risco tóxico para a criança, porque é colorido, né? Chama atenção. Se tiver flor, chama mais atenção. Né? Então, a gente sempre tem que estar atento também a esse tipo. Tudo que acontece dentro de casa, né? Então, assim, é o medicamento, é o produto de limpeza, são os animais peçonhentos que podem estar no entorno, são as plantas, né? Produtos químicos em geral. Às vezes tem gente que tem um depósito, aí ele guarda gasolina, né? Guarda outros produtos que também são tóxicos. Então, na verdade, a gente que tem que ter um olhar mais apurado para saber o que pode ser de risco ali, né, para os filhos. Quer dizer, quem está assistindo essa entrevista agora, aproveita, dá uma olhada em volta, já vai fazendo uma limpezinha, vai levantando o que tiver que levantar, as coisas coloridas, os remédios, vê as plantas que são tóxicas. Já aproveita agora que está assistindo a entrevista e já dá sai, dá uma geral na casa, olha onde estão as crianças. Isso é importante, Roberto, porque o adulto, ele perde, né, depois com o tempo, ele vira um hábito e fala assim, nunca aconteceu. Essa palavra é muito perigosa. Tipo assim, eu não me preocupo em deixar o produto de limpeza, não tranco lá o meu armário, porque nunca aconteceu. Mas esse nunca com criança é muito relativo.
né? É até aquilo ali chamar atenção para ela. Na hora que chamar atenção, aí já começa o problema. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação. A gente não pode facilitar. A gente tem que realmente evitar de forma que a gente não deve estar ao alcance, ao acesso da criança. Essa que é a maior prevenção, né? E a gente lá no Centro de Intoxicações, a gente trabalha com essa questão da prevenção, mas se acontecer, nós estamos à disposição 24 horas por dia, 7 dias da semana. Qual o telefone? 0800 283 9904. Doutor Nixon, muito obrigado aqui pelas suas explicações, suas orientações para os pais, para os parentes das crianças que estão de férias aí. O doutor Ricardo já esteve aqui, agora o senhor, Hospital Infantil, a Secretaria de Saúde, prestando serviço para a população da Grande Vitória, dando essas orientações nesse momento. Eu que agradeço, Roberto, em nome do Centro de Intoxicações, em nome da Secretaria de Estado da Saúde, né, e estamos à disposição, né, à sua disposição, para vir aqui falar novamente, né, o que a população achar interessante. E lembrando que o serviço está à disposição e que antes de procurar qualquer serviço de saúde, se puder ligar, é o mais importante. E, só para frisar, alguém ia perguntar se estivesse aqui, e o leite? Antes de dar o leite, liga para a gente. Porque o leite pode piorar muitas intoxicações. Isso que a pessoa faz, né? Dá logo o leite. Acho que é o melhor. Porque a água a gente fica até mais tranquilo. Então lavar o corpo, lavar o olho, lavar a boca, tudo bem. Agora leite, a gente tem que ter muita cautela. Primeira coisa é sempre, né? Ligar para o 0800. Liga que lá a gente vai dar a melhor orientação. Ok, mais uma vez, obrigado aqui por seus esclarecimentos. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com novas notícias. GV News, porque informação é coisa séria.